Este vai ser um vídeo, prepare-se os estudiosos. Finalmente, e como está a Smart Fit cerca de 1 ano e meio após ter lançado as suas ações na bolsa? Essa resposta e as nuances dela são importantes para você, para a sua academia, para entender o que está acontecendo no mercado e as perspectivas do mercado e da economia agora em 2023. Clica aí, se inscreve no canal, vou dar uma geral nisso para você. A abertura de capital, o IPO da Smart Fit, foi feita em julho de 2021. Vamos ver alguns números, segundo um site de informações financeiras. O preço da ação no pico, isso aconteceu poucos dias depois do IPO, foi de R$ 32. O preço atual é de cerca de R$ 16, 50% abaixo. Naquele momento, o objetivo de abertura de unidades era 240 unidades por ano. Foram abertas 130 apenas. O EBITDA projetado era de 1,1 bilhão de reais naquele momento. O EBITDA realizado, cerca de 600 milhões de reais. Também perto da metade. Antes da Covid, a Smart Fit tinha uma média de alunos por unidade de 3.500. Atualmente, essa média está em 2.600 alunos por unidade. A realidade é que o mercado financeiro brasileiro foi bastante afetado nesse período todo, negativamente. Um dos pontos, a Omicron, lembra? Aquela variante do coronavírus que apareceu no início de 2022, do ano passado, e que estragou os 2 melhores meses do ano, janeiro e fevereiro. O acontecimento da eleição presidencial no passado e principalmente o resultado que surgiu das urnas. O ressurgimento no mundo todo da inflação. Na Europa, nos Estados Unidos, a inflação está muito alta, em alguns lugares mais do que nunca esteve. Além disso, há perspectivas de recessão nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. Em parte devido à pandemia ainda, e em parte à guerra da Rússia e da Ucrânia, que está completando 1 ano agora. Com base em tudo isso, em todas essas variáveis, existem 2 formas de avaliação que têm predominado entre os investidores em relação ao negócio, às ações da Smart Fit. Uma avaliação que tem um viés mais positivo e outra avaliação que tem um viés mais negativo. Do lado positivo, a avaliação de que as pessoas estão retornando fortemente, como você tem visto, às academias depois que foram encerrados os lockdowns e as restrições. A própria Smart, em janeiro, você deve ter visto isso na mídia, atingiu o maior número de vendas de sua história, 308 mil novos clientes. O reajuste de preços que a Smart faz é anual e está ocorrendo agora. Isso deve melhorar as margens. Durante a pandemia e nesse período pós-pandêmico também, a empresa fez cortes significativos nos seus custos, e isso agora irá se refletir também na melhoria das margens e do EBITDA. Do lado negativo, existe uma percepção de que houve uma mudança estrutural no setor de academias e que o número de clientes nunca vai retornar ao que já foi, aquela média por academia. Eu particularmente tenho essa sensação também. A concorrência aumentou muito, as academias que sobreviveram a toda essa turbulência e que não são low cost se adaptaram e hoje conseguem cobrar melhor e conseguem se manter vivas, não estão sofrendo mais tanto quanto antes com a concorrência das low cost. A necessidade de reajuste dos preços devido à inflação pode prejudicar o maior diferencial que a Smart sempre teve, o preço baixo. Também tendo a concordar com isso, porque atualmente já tem várias unidades cobrando 139 mensal. Vamos concordar que 139 não é exatamente preço baixo num país com renda per capita tão baixa como é o Brasil. Outro ponto, que com toda essa enorme concorrência que aumentou muito entre os modelos low cost, a empresa talvez não tenha capacidade operacional de abrir tantas unidades quanto prevê. E o que isso tem a ver com você, com a sua academia? O segmento de academias brasileiro ter entrado definitivamente no radar dos investidores, IPOs ou os fundos de investimento, é muito bom para o mercado, é bom para o nosso segmento.
Ele dá visibilidade ao segmento, projeção na sociedade, permite o crescimento do mercado, que vai facilitar a ampliação e a maior penetração na sociedade. E disso, claro, todos nós nos beneficiamos. E isso também traz mais concorrência, novos players entrando no mercado. Nós temos visto toda semana nova rede aparecendo no nosso mercado. Isso faz com que seja necessária cada vez mais uma real diferenciação entre as academias, da sua para as outras, e uma maior profissionalização da gestão. Não há mais espaço para amadores. Qual a sua opinião? E a sua academia, onde está? Nos amadores ou se profissionalizando cada vez mais?